Agora sim. Vou esperar agora. Pronto, agora tá entrando. Oiê. Agora. É, a tecnologia é um problema aqui. Não, é uma solução, é um problema. Eu A sei, eu gente chama sei. as crianças para ajudar. Paulo, vem cá, me ajuda. Depois aquela cara assim, não acredito. Não acredito que você vai pedir ajuda. Não acredito, meu Deus do céu. Ah, mas graças a Deus a gente tem para quem pedir ajuda, isso sim. É Claro, nada ter né? um adolescente. Tô arrumando aqui. E Então, aí? vamos lá. Vamos lá. Vamos começar a conversar com a doutora Simone Pires sobre saúde no TEA, né? Coisa mais importante para os nossos anjos, que nem sempre são anjos, mas enfim. E vamos começando, né? Já entrou bastante gente dando boa noite. Vamos começando então, eu vou anotando as outras, tem umas perguntas aqui, aí depois eu vou anotando as outras perguntas, né? Tá bom, tá bom. Vamos Então lá. tá, vamos começar então. Bem, a questão sobre as comorbidades no TEA, né? Que eu acho que são os grandes problemas de saúde, né? As questões de saúde envolvendo são as comorbidades que muitos têm, né? Que cursam com um número grande de autistas. O que é muito importante a gente lembrar, Cláudia, que quando o Léo Kanner começou a falar sobre autismo e a descrever aqueles 11 quadros, 11 pessoas com quadro de autismo, ele colocou as questões vinculadas com a saúde, né? Tanto os problemas gastrointestinais quanto a saúde um pouco mais debilitada. Na época ele falava mais sobre a asma. O diagnóstico foi fluindo, mas infelizmente as pessoas deixaram a parte clínica de lado e concentraram somente naquelas características que é do próprio TEA, nas dificuldades de comunicação, da socialização, no interesse restrito. E o que a gente acaba vendo é que, assim, terapia, escola, inclusão é fundamental, mas se a gente não tiver uma saúde, se a gente não tiver uma condição de aprendizagem, essa pessoa não vai conseguir ter o melhor aproveitamento do dia dela. Né? Uhum. Dentro das comorbidades, assim, eu acho que as que mais são citadas em literatura, que a gente tem mais impacto, é a questão do gastrointestinal e a questão do sono. Uhum. O imunológico é muito importante, mas a queixa que mais você vê, né, das famílias, para começar a história do sono, que a gente pode ter aí até um montante de 80% com pessoas autistas com distúrbio do sono, e o distúrbio do sono, ele é mais característico, ele é mais frequente com a demora, com a latência aumentada, então que é aquela história do autista deitar e levar mais do que 30 minutos para dormir, então isso já é considerado um período de latência maior. Mas a gente também tem o acordar na madrugada, o sono não reparador, tudo mais. Então, sono é um perrengue muito grande, porque é um problema da família e esse autista criança pode levar o distúrbio do sono dele até a faixa adulta. Uhum. A gente está pensando, né, que se eu durmo mal no outro dia, eu não consigo ter atenção, eu não consigo ter bom humor, eu não consigo estar disposto a fazer uma interação adequada, tudo vai aproveitar menos. E quando eu falo Uhum. que o sono é uma questão, dá um problema familiar, porque o autista não vai ficar sozinho acordado. Ele vai ficar Não. acordado ou com mais alguém ou com muitos alguém da casa. Né? Então, gera um problema realmente para toda a família essa questão de distúrbio do sono. A outra comorbidade que é muito comum são as gastrointestinais. Os estudos eles variam muito a incidência de quantos por cento de autistas têm problemas gastrointestinais, tá? Mas tem trabalho falando que até 92% pode ter algum Já falou, tipo. pensei recém. Eu acho que quase Hã? todos. Eu acho que quase todos. Eu nunca ouvi falar de um que não Olha, tiver. tem vários que vão no consultório que não tem, entendeu? É, eu Mas sei. assim, a literatura mais fala que tem. Então, quando
Eu adoro o pessoal que fala, né, dos tratamentos baseados na medicina baseada em evidência, então falta um pouco estudar, porque a gente tem aí vários trabalhos descritos com as alterações gastrointestinais sendo a constipação mais comum. E a constipação, quanto pior ela for, mais alteração de comportamento a gente vai ter. E é uma coisa extremamente lógica. A pessoa não consegue evacuar, ela fica incomodada, ela fica mal-humorada, ela fica chateada. Então, lógico que a gente tem que investigar. Quando a gente fala no gastrointestinal, existe uma gama grande de coisas, né? Existe desde as questões da alteração da flora, e que existe uma proposta desde o final do ano passado de um trabalho que foi bem grande, falando que a flora do autista ela é alterada pela alimentação, e levantou-se um monte de questionamentos, tá? Porque já foram feitos estudos na mãe do autista, que também pode ter uma flora alterada. Então ainda ninguém sabe quem veio primeiro, se foi o ovo, se foi a galinha. A gente sabe que boa parte dos autistas tem dificuldade em quebrar alguns açúcares, como os disacarídeos. Parte dos autistas vão ter alergias alimentares ou intolerâncias alimentares. E amanhã eu vou fazer uma live só sobre intolerância à histamina, que é uma coisa totalmente diferente do IgE e do IgG, e que a gente pode ter, que é aquela história de, nossa, eu percebi que meu filho comeu, vamos falar um alimento bom, comeu uma mandioca, e ele ficou extremamente alterado. Então, é aí que entram as outras investigações. Nós temos os autistas que são celíacos, né? Então que a gente também tem que descartar essa possibilidade. O celíaco e o autismo gira em torno de 8 a 12%, mas o celiac-like, que é aquele que parece o celíaco, que tem as manifestações do celíaco, passa de 20%. E o gastrointestinal, ele acaba sendo uma dificuldade muito grande na família quando a gente tem a seletividade alimentar. Né? Porque um garoto que tem uma predileção por leite, vamos pensar assim, que curte, que aquela história da casomorfina traz um prazer para ele maior e que ele quer ficar no leite, dificilmente ele vai ter um outro alimento que ele goste tanto. Mas pela própria seletividade, pelo próprio metabolismo alterado de algumas pessoas no autismo, a gente pode ter alguns déficits nutricionais, seja de minerais, seja de vitaminas, tal, tudo mais. A terceira comorbidade, que eu acho que ela é importante, que é um pilar isso daqui, né? Sono gastrointestinal, é o imunológico. Porque se a gente pensar que uma pessoa com autismo ela é uma pró-inflamada, o que é um probleminha para uma criança autista vira um problema arrastado. E uma criança com infecção de vias aéreas de repetição, otite de repetição, também mais uma coisa onde a gente tem a dificuldade dela ir para a escola, dela estar na terapia, envolve o uso de antibiótico, piora o gastrointestinal e vira uma bola de neve. Né? A minha grande crítica na comorbidade em relação ao autismo é que as pessoas estão tão preocupadas, pessoas, vamos dizer, profissionais, estão tão preocupadas em avisar as famílias, não, olha, não tem cura, mas não fala para a família, olha, seu filho pode melhorar clinicamente. Da qualidade de vida, né? Ele pode ter uma melhora clínica para poder aproveitar melhor a terapia, para poder aproveitar melhor o dia dele, para ele ser mais feliz, menos irritado. Então, essa é a minha grande crítica. Você falou desses três, né? A questão do sono, do problema gastrointestinal e do imune. Em relação ao sono, assim, qual a orientação? Porque tem muitas questões sensoriais que ajudam, né? O tal do cobertor pesado, uma boa rotina antes do sono, a questão de evitar, que aqui em casa até nem mais. Hã? A questão de evitar eletrônicos antes de dormir. Eletrônicos, né? Ir acalmando, um banho com aquele sal amargo, faz umas coisas, né? Alguns rotina do sono. Bem estabelecida, Isso tudo ajuda, mas às vezes não é o suficiente. Não é o suficiente. Embora, assim, eu acho que tem que começar por isso, né? Tem que começar por isso e a gente tem que pensar na segunda coisa que se chama alimentação, né, Cláudia? Não adianta eu querer dar para uma criança
pacote de traquinas à noite e esperar que ela vá dormir, ou eu mesmo dar um copão de suco cheinho de açúcar, esperando que ela vai ter uma sono de noite tranquila. Então, acho que quando a gente tem a primeira coisa no distúrbio do sono, primeiro de tudo, acho que a gente tem que pensar na rotina, tá? Então, fazer rotininha do sono, aquela história. Jantou, colocou, já tirou o eletrônico, está diminuindo as luzes da casa, tomou um banho, fez a oração, vai, sei lá, de repente ficar um pouco junto para caminhar para o sono. Mas a gente vai pensar numa alimentação à noite também que não tenha tanto carboidrato assim, para a gente essa questão da dificuldade do sono. E depois a gente vai, né? Entra por algumas outras coisas, né? Entra para a questão fitoterapia, suplementos. E nós vamos tentando. Eu sempre tento ir do mais leve para o mais hard. Do mais leve. Pega, mas Do mais leve, né? Da gente pensar rotina de sono, depois a questão da mudança da alimentação, a questão da alimentação no início, fitoterápicos. quando ou aquele acordar? O quê? Desculpa. A alimentação ruim, por exemplo, uma traquinas poucas horas antes de dormir. Ele vai ter mais interferência no início do sono ou acordar de madrugada? Provavelmente no início do sono. Provavelmente no início. Quem vai ter o acordar na madrugada é aquela criança que, como eu, que é a rotina, ter a comida, o biscoito recheado, a Ruffles, o dia todo. Não só naquele lanchinho, tá? Então, uma criança que tem uma dieta com índice glicêmico muito alto, né? O dia todo. O dia inteiro, ela vai ter aquele acordarzinho das 3 da manhã, né? Que é aquele horário maravilha que a família fala, ele acorda de madrugada. Você já vira assim, 3 da manhã? Ela das 2 às 3. Nossa, inflamação cerebral. Porque são horários, a gente sabendo o ciclo circadiano, o ciclo do cortisol, da melatonina, você já consegue estabelecer algumas coisas que existem. Existem outras técnicas que não só com suplementos, que não só com alimentos, que também ajudam o sono, né? Então a gente tem que falar que a medicina chinesa na acupuntura também ajuda o sono. O Reiki ajuda porque ele faz um equilíbrio do sistema nervoso autônomo, então a gente também tem uma melhora do padrão do sono. Não é, vamos lá, não é vou fazer Reiki e vou dormir. Não é isso, mas eu melhoro o padrão desse corpo para conseguir. Gente, não tenho Reiki em casa, tá? Não tenho Reiki no consultório, não estou vendendo, nada disso. Mas a gente sabe que funciona. Algumas outras táticas, até como o crânio sacral, elas também ajudam o sono. Mas todas essas ajudam por conta da questão inflamatória. Então, você já sabe que você vai ter que tratar em algum momento uma inflamação para ajudar a dormir. Uma das coisas que a gente tem sempre, os pais, pai de internet, pai com grupo, sempre tem muita troca de informação. E muitas vezes os pais, né? Olha, deu certo a melatonina comigo, tenta com seu filho, tal, tudo mais. A questão da melatonina, ela é uma suplementação boa, ela não é uma suplementação ruim. Só que ela só realmente ajuda para essa história da latência inicial. Ela não vai ajudar para o despertar da madrugada, ela não vai ajudar por curto tempo de sono. E a gente sabe que a melatonina usada por mais de 30 dias seguidos, ela tem um poder de auxiliar como anti-inflamatório. Tanto que tem gente que toma melatonina de dia, não para dormir, mas para melhorar a inflamação, né? Então, perguntando como descobrir essa inflamação. Uma pessoa perguntou aqui. Como? Desculpa, falhou para mim. Como saber como identificar essa inflamação? Olha, inflamação cerebral, inflamação cerebral e intestinal, a gente tem muita questão clínica, né? Que é essa questão da pessoa. Na inflamação cerebral é aquilo que a gente falou. Demora para começar a dormir, acorda na madrugada, tem esse sono intercortado. Às vezes a gente sabe que a criança, a hora que ela começou a dormir, ela tem aquele suor profuso na cabeça e no pescoço. É um dos sinais que você tem na clínica. No laboratorial, no exame de sangue, o clássico é o TNF-alfa, tá? O clássico. Mas a gente tem outros marcadores, como as interleucinas, e um hemograma simples, dá para a gente ter uma ideia se existe inflamação ou não. Aquele pai, que é o pai que
a gente depende do SUS, que não é um pai que tem um plano de saúde, com a história clínica mais um hemograma, você consegue identificar se tem um padrão inflamatório e até você consegue ter uma ideia de alguns déficits nutrológicos. Tá? E a questão do E a questão do suor noturno? A criança que sua muito à noite. Então, o suor noturno do corpo inteiro é totalmente diferente do suor noturno da cabeça e pescoço. O da cabeça e pescoço, eu brinco, você sente o cheiro, ele tem uma característica de cheiro diferente. Quando você vai cheirar a cabecinha da criança, você sente uma coisinha diferente. Esse suor que a gente tem, esse suor profuso do começo da noite, do começar a dormir, é um desequilíbrio em sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. As crianças autistas, elas têm, vamos lembrar, até 7 anos, toda criança tem um sistema nervoso autônomo imaturo ainda, como sistema nervoso central. Mas o sistema nervoso simpático, o estado de alerta da criança no TEA, ele sempre está mais frequente até os 7 anos de idade. Tá? Ele está mais presente na vida, né? Ele está naquele estado de alerta, da luta e fuga. Quando ele dorme, que o parasimpático dá uma equilibrada, o que acontece? Acontece dele conseguir fazer essa profusão de suor. A consequência da profusão de suor é que a gente perde mais minerais. Daí a gente tem consequências. Tá? Mas é o suor no corpo. Aquele suor da cabeça. A gente perde muito zinco com ele, perde alguns outros minerais também. Só um adendo, eu falei do REAC, o Marcelo Code acabou de entrar na live, o Marcelo é um dos caras que faz REAC no autismo e ele está aí vendo a live. E então, assim, essa história do suor da cabeça é muito essa questão para a gente pensar nesse desequilíbrio de autônomo, tanto do simpático quanto do parasimpático. Pensa você que uma criança que não consegue se comunicar e está no estado de alerta, porque ela também não consegue entender algumas coisas, e também ela tem um transtorno sensorial, que é uma das comorbidades, tá? Que a gente não colocou para não ficar o tempo inteiro falando de comorbidades, mas essa criança, o simpático dela o tempo inteiro está antenado. A hora que ela dorme, é uma maneira do parasimpático assumir e ela tem essa descompensação. É muito legal, Cláudia, quando você vai conversar com a família, que é uma família que o filho ou a filha está tendo muito problema de saúde, muita otite, muita infecção de via aérea, quando ela está tendo bastante dessa história, que você passa uns 2, 3 meses, né, e você começa a falar assim com ela, melhorou a saúde, melhorou o suor, melhorou a saúde, melhorou, porque você sabe que essa criança já está num processo de recuperação. É bem legal. Outra pergunta que fizeram é sobre quando a gente falou dos suplementos, qual seria o suplemento hard? Suplemento hard não tem medicamento hard, né? Suplemento tem desde a gente começar com motoxicologia, fazendo, né, além do kit detox, fazendo algumas medicações tipo o Nervorio, a gente tem algumas opções da Homotoxo, né, o Traumel, que são mais simples. Você tem as fitoterapias como mulungu, cava-cava. Fitoterapia eu não uso contínuo, eu uso e dou um tempo, porque a gente sabe que pode elevar a TGO, pode piorar a fotofobia. A tensina entra no... A tensina é medicação, a gente vai falar de medicação. Mas entra no já, ainda na fase leve. Mas na medicação. Então a gente tem aí as opções do magnésio, tanto treonato quanto de malato, o uso do sal amargo em banho, para a gente conseguir fazer fato de magnésio para ajudar a dormir. Então, você tem uma série de estratégias que você pode usar de suplementos com fitoterapia. Homeopatia não é minha praia, mas tem homeopatia também para sono. Só que não é minha especialidade, então não tem como eu falar qual é melhor. Tá? Em termos de medicação, né? A medicação menina dos meus olhos é óbvio que é a Texina, que eu adoro, que ele vai lá, ele faz uma modulação na noradrenalina, na fenda sináptica, e a gente sabe que ajuda a dormir pra caramba.
manter uma noite boa de sono, tem a questão do acordar de madrugada, que você consegue um bom resultado. E ela, em geral, não tem efeito colateral. Você tem que saber só um pouco dose, mas ela não tem efeito colateral. Depois a gente vai para os outros, né, as outras medicações. E, em geral, eu combino os suplementos, peço, pelo amor de Deus, na mudança da dieta, que nem sempre a família me ouve, né? Mas a gente pensa, a gente tenta a questão melatonina, quem tenta fitoterápico, tenta homotoxicologia. Ou dependendo da criança que já tem um histórico que o acordar dela é da madrugada, se no primeiro momento não tem mais, a gente já entrou com fito, já regulou com suplemento e ainda a criança está acordando, primeiro a tencina. Passamos tudo isso e vamos para as medicações. Medicação em criança, o neurologista convencional, numa alteração de sono, ele vai passar risperidona. Ponto. É a primeira medicação, é a primeira escolha. Perguntar aqui sobre a risperidona. Não, para o sono, é a primeira medicação que o neurologista convencional pensa, tá? Sobre sono, porque ele vai ajudar ainda, ele vai dar um plus na questão de comportamento, essa coisa toda. A risperidona, gente, ela não é milagrosa. A gente tem uma fase de lua de mel com ela, que são de 3 a 4 semanas. E ela tem um efeito legal, porque ela tem um efeito anti-inflamatório nesse momento. Depois disso, começa aquela história assim. Mas não está fazendo o mesmo efeito como antes. Por quê? Porque aquela lua de mel de anti-inflamação já passou. Tá? Então, a risperidona é uma medicação, ela é usada também quando a criança tem distúrbio de sono, ela é só válida no começo do distúrbio de sono, ela não ajuda a fazer a manutenção, tá? Uma manutenção mais prolongada. E aí vai variar muito da idade da criança, mas a gente também tem o uso do neuleptil, e eu acho fantástico. Eu quero só fazer uma observação aqui, tá? Hoje, uma mãe fazendo retorno comigo, ela estava... E é uma criança, assim, que eu já acompanho há muito tempo. Ele tem autismo mais uma síndrome, ele usa uma medicação que é uma medicação que deixa ele agitado, e ele teve um problema, ele precisou fazer uma sedação. E eu, né, sugeri o uso de 2 medicações, mas o anestesista não, era um clínico que estava lá acompanhando, que eu acho que não tinha anestesista, ele só indicou uma medicação para criança que normalmente a gente usa no pré-operatório, que é o midazolam. Aí quando ela falou assim para mim, doutora, dei a dose do midazolam, mas foi igual água. Porque é igual água mesmo, para dependendo de algumas crianças, a medicação é fantástica, o Dormonide, ela não tem o que falar mal dela, não é para usar no sono todo dia, ok, é para momentos especiais, para pré-operatório, antes da indução da anestesia, para algum exame. Mas tem crianças no TEA que, dependendo do que a criança tem, ela tem que usar 4 vezes a dose do Dormonide para conseguir induzir. Agora, deixa eu te perguntar umas coisas. Que perguntaram. Primeiro, sobre Bacofim. Bacoflem para quê? Para sono não adianta. Não, né? Não, perguntaram. Não é, ele é usado no TEA. Ele é usado no TEA e ele ajuda, ele tem uns relatos de uma melhora e o efeito dele realmente é um efeito anti-inflamatório. Então a gente consegue uma melhora, mas para sono específico, ele não é uma das medicações indicadas. O CBD, o canabidiol, ele é uma faca de 2 gumes, tá? Porque tem crianças que ele agita e não faz dormir, tanto que a gente não dá dose noturna. Eu costumo repartir em 3 doses ao dia. A criança que muda o sono, a gente recalcula e põe só a dose da manhã e da tarde. Então, não tem o que eu pensar. O CBD, para quando a gente vai pensar nele, e a família quer, para pensar na melhora do sono, eu sempre converso isso. Olha, nem todo paciente no TEA vai melhorar. Melhora a ansiedade, melhora a questão da irritabilidade. A gente tem uma série de coisas que tem uma mudança, mas o sono não dá para garantir. Tanto que tem criança que não dá para estar à noite. Então, tem uma...
estão perguntando sobre outras possibilidades de suplementos, por exemplo, para foco, para agitação, irritabilidade e Rapaz, tal. mas a gente não está falando de Mas saúde eu ia falar, ainda? mas eu acho que a gente vai entrar num caminho que teria que ser um outro dia só para isso, né? Tem que ser um outro caminho só para isso, né? Que a ideia hoje é a gente falar de saúde, né? O básico de saúde. Então, Sono. a gente falar da questão das comorbidades, o que a gente pode melhorar, Uhum, a questão das uhum, questões imunológicas, que muitas vezes você tem suplementação, que você consegue melhorar esse quadro da criança ficar doente de repetição, a questão da seletividade alimentar, que às vezes uma falta de zinco e ferro, a hora que você suplementa isso, a criança tem uma melhora nesse padrão da seletividade. Então, uhum, tem coisas da saúde da criança que eu uhum. acho que a gente tem que explorar um pouco mais. E as Então, pessoas deixam as perguntas para os próximos. das inflamações do intestinal, né? Das questões intestinais. Aí a minha pergunta é a seguinte: quando a gente fala nisso tudo, a gente está falando muito de dieta, né? Você falou várias vezes de dieta, melhorar a alimentação e tal. E aí tem, assim, duas situações. Aquela família, como você falou, do SUS, que não tem condições de fazer todos os exames tal. Qual seria a sua orientação para isso? E, em geral, assim, qual a orientação em relação à dieta? Porque tem uma série de Se marcadores, eu né? Mas nem tenho. você vai conseguir, né? A família vai conseguir dosar. Então vamos lá. Se a gente for pela clínica da criança, tá? Então Uhum, eu vou dar exemplos do que eu uhum, for lembrando. Mas eu tenho uma criança com muita IT, rinite, sinusite, otite, uhum, todas as coisas de estar toda hora congesto, bronquite e tal. O que eu vou pensar? E eu tô com uma paciente do SUS, que eu tenho um uhum, ponto. Ou às vezes eu uhum, não tenho isso, tá? Então o que eu vou tirar do alimento? Eu vou tirar o leite. uhum. Simone, mas você vai tirar o leite, eu não tenho como para comprar Neocate da comida. Tá? Também podem Primeira falar assim, coisa. meu filho só quer tomar leite. Meu filho só quer tomar leite, a gente daí tem que começar a suplementar essa Uhum, criança para ela diminuir a seletividade e a gente começar a ofertar outros alimentos. Na criança, com a história da sinusite, da IT, o primeiro da lista é o leite, o segundo da lista é a banana e o terceiro é o ovo. uhum, Tá? Então, eu uhum, tenho essa sequência dos três. uhum, Gente, eu estou falando do paciente que eu não tenho exame, que eu tenho clínica. uhum. Tá? Sim. Simone, meu paciente, meu filho se agride demais, ele se morde muito, ele se bate, ele me bate. A gente sabe que essa criança está precisando de terapia para falar, eu sei disso. Mas se eu tirar o glúten da vida dela, ela vai melhorar o comportamento de irritabilidade. Uhum, Simone, meu filho tem um sensorial lascado, ele anda na ponta do pé, ele corre de um lado para o outro, ele tem muito flapping, ele é um menino que não suporta etiqueta, ele não suporta cortar cabelo, ele tem muita dificuldade na escovação dental. Qual é o primeiro alimento que eu testaria? O glúten, sim. Por que a gente fala em testar? Porque uma família que eu não tenho o exame, às vezes eu testo de tirar um alimento por vez, né? Para a gente poder ter a resposta clínica e saber uhum. qual é o caminho dessa criança. Com um Essa detalhe. resposta tem quanto tempo? Então, com um detalhe. Depende da idade da criança. Se eu estiver Uhum, falando uma criança acima de 5 anos, eu tenho que pensar numa dieta pelo menos de 6 meses. uhum, Uma criança de 5 anos para baixo, a gente ainda consegue ter uma ideia em 3 meses. Tá? Mas uma uhum, criança onde eu tenho já a maturidade do intestino dela sendo formada, o sistema imunológico dela mudando, as células epiteliais mudando, eu tenho que pensar uma dieta com uhum. mais tempo. Tá? E a Tem soja? família. A soja, Cláudia, entre a soja e o glúten, para a questão de comportamento, o glúten é pior. No sensorial, o Uhum. glúten também é pior. Tá? A soja, ela entra para mim no combo. Mas nós no Brasil, quando a família vai trocar algum alimento, eu O sempre leite pelo procuro leite de lembrar, soja. as pessoas, Deus me livre e sustente, para com isso, mudar o leite pelo leite de soja. O leite de soja, quem é alérgico ao leite, vai reagir cruzado igualzinho o leite de soja. Uhum.
Mas o que é importante a gente pensar? A família, às vezes, está muito preocupada em tirar o glúten e colocar mais pacotinho. E eu queria muito que se tirasse o glúten e tivesse comida. Então, assim, aquela família que é extremamente carente, que a gente sabe que não vai ter como fazer exame, a primeira coisa que eu peço para eles é colocar comida. Vai Vai para tomar feira, café da manhã, vai comer comida? Vai, verdura, legume. né? Ele vai comer verduras, ele vai comer legumes e a gente vai trabalhar em cima disso, tá? Por incrível que pareça, Cláudia, as crianças com mais situações de vulnerabilidade financeira são as que são mais rápido respondem beneficamente na mudança da alimentação. Porque a família não tem como comprar um pacote de glúten a R$ 30. Ponto. E Sem não glúten. substitui também por outras porcarias que não tem glúten, mas continuam sendo porcarias, né? Não, aqueles outros snacks que tem, que vende, que são cheios de corante e tal. Então, o objetivo que a gente quer é uma alimentação mais saudável. Né? Então, tem vários outros exames. Outros exemplos. A criança da dermatite. Pô, a primeira coisa que eu penso são as proteínas animais. Talvez o leite, talvez o ovo. Então, isso depende um pouquinho da clínica. Agora, quando vem o paciente que tem condições de fazer exames, né, que tem a possibilidade, o que a gente faz? Vamos fazer os exames da alergia mediada IgE, os exames da alergia mediada IgG, né, que são as intolerâncias alimentares, as alergias tardias. Vamos fazer os marcadores para doença celíaca, vamos fazer os marcadores de doença inflamatória. Porque daí você tem um leque maior do que essa criança pode se beneficiar ou não com uma dieta e até com suplemento. Alguém perguntou se a dieta sem glúten é para sempre. Depende. Se for uma pessoa celíaca, pode ser que seja para sempre. Se não for uma pessoa celíaca, pode ser que não seja. Tem uma menina que a gente fez o retorno ontem e aconteceu um fato inédito comigo. Ela era uma alérgica a glúten e IgE. A gente está em tratamento há 1 ano. Ela negativou. Ela negativou tudo. Todos os marcadores inflamatórios, todos os marcadores de alergia. E a gente começou a dar para ela o glúten aos poucos, tá? Que ela voltou a ter na alimentação dela, e ela se mantém sem marcador inflamatório, sem marcador alérgico. Então, assim, a dieta é individualizada. Eu falar que todo mundo vai fazer a mesma dieta, eu deixei de fazer o tratamento individualizado. Eu falar que todo mundo vai tomar melatonina para sono, eu deixei de fazer tratamento individualizado. Falar que risperidona vai ser a solução de todos os problemas no comportamento de autoagressão, não é isso também. É o olhar individualizado para cada um. Então, vamos lá agora sobre... Acho que as questões de saúde imunológica acabaram já, né? Tá bom. Tá bom. Falando sobre a questão do açúcar à noite, aí vamos para a questão da saúde bucal, né? Porque eu acho que é outro problema, né? A questão de negligenciar, né? E a gente teve, aí eu tenho até a minha experiência de ter que levar uma vez para o centro cirúrgico, né? Para fazer. E aí eu não, agora em diante, não quero mais levar para o centro cirúrgico. Foi um sufoco, então agora Vamos lá. pode acontecer o que foi escovação de dente. Mas vamos lá, qual a orientação? Primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Histórias sociais. Histórias sociais para treinar a criança, dar o apoio visual para ela, que ela vai ao dentista, o que vai acontecer. A mesma coisa vale para o consultório médico, a mesma coisa vale para fazer o exame de sangue. Tem uma paciente, a mãe de dos meus pacientes, ela chama Fabiola, ela fez um material que ela disponibiliza na EF, mostrando as crianças indo para o consultório se consultar comigo e os exames que vão ser feitos. Tem até uma fotinha E é muito sua. interessante. A Tem até uma doutora fotinha Simone pediu. minha. Exatamente, tem até a fotinha minha. Então, assim, dá para você entrar, pedir para ela e pôr a foto do médico ou do dentista. E primeira coisa que a gente tem que pensar em fazer, principalmente para o autista que não se comunica bem, é a gente ter essa comunicação para ele da previsibilidade. A segunda, né, muitas crianças com sensorial, elas não escovam bem os dentes, né? Ela tem uma questão que às vezes é muito difícil a escovação.
A gente precisa lembrar que a pasta com xilitol, ela previne bastante a questão da cárie, e que as crianças do TEA, o mais fácil para elas terem são doenças periodontais e não exatamente a cárie. Então, a cárie não é o nosso grande vilão. Tem que tomar cuidado com a higienização. Vale aqui também a história. Tem que ter uma TO trabalhando em integração sensorial para essa criança deixar ter uma escovação decente, passar o fio dental. Então, escovação é fundamental. A questão de uma criança que come muitos doces, eu tenho que caprichar mais ainda nessa escovação para ela fazer. A saúde bucal para a gente, eu me lembro, eu acho que foi no ano de 2019, 2020, uma criança faleceu no Nordeste sob uma sedação num consultório. Eu não sei o que aconteceu. Tá? Eu não sei o que aconteceu. Eu penso só o seguinte, se eu precisar fazer uma sedação numa pessoa com autismo, eu levaria para um centro cirúrgico, com anestesista, porque a gente pode ter algumas outras complicações que às vezes nem todo mundo tem um diagnóstico genético. E a gente tem algumas situações clínicas, como Duchenne, ou algumas outras patologias genéticas, que a gente pode ter hipertermia maligna. E consultório de dentista não pode ter, não dá para ter o dantrolene, que é a medicação, porque ela é caríssima, ela tem um vencimento rápido. Então, primeira coisa, vai precisar sedar? Conversa com o dentista, faz no centro cirúrgico, faz com uma sedação com alguém tendo controle da situação clínica. Mas eu acho que assim, saúde bucal, para a gente, não é só a questão de só pensar na reta final, a gente tem que pensar desde antes. Tem que pensar em mostrar para essa pessoa, para essa pessoa autista, o que vai acontecer, fazer uma história social com isso. Aqui entra a história da comunicação alternativa aumentativa. Posso ir fazendo propaganda, Cláudia? Pode. Comunicação alternativa aumentativa, se você não sabe o que é, vai lá, olha no Instagram do Comunicateia Paz, que eles são bem legais, as meninas dão muitas dicas. Se você precisar fazer material também antes, olha lá, porque pode estar pronto lá. Porque eles exatamente. Têm material. O pessoal do Comunicateia deixa material pronto para baixar. O pessoal da Carol Aguiar, que é um grupo no Facebook chamado CAA, que é Comunicação Alternativa Aumentativa e Dificuldades de Letramento, também é outro grupo que é fantástico. E essas pessoas ensinam gratuitamente sobre comunicação alternativa. Então, você tem a chance de aprender a fazer as histórias sociais, aprender a fazer todo o material que você precisa ter para o seu filho que ainda não se comunica verbalmente, ou que é muito pequenininho e não entende ainda, né? Então, a saúde bucal vai além do escovar os dentes. Vai a gente fazer uma previsibilidade, tá, para essa pessoa do que vai acontecer. Tem o trabalho da integração sensorial para conseguir ter uma escovação mais adequada, passar o fio dental de uma maneira adequada. Às vezes, escovar os dentes é uma luta, é uma guerra numa fase inicial. Mas não tem jeito. Mas não tem jeito, tem que ser feita, tem que ser... Esses trabalhos demoram muito para dar resultado. Não dá para esperar. A gente teve um caso aqui... Mais ou menos. Mas assim, a gente teve um caso no Cacique que a criança tinha muita dor, se mordia, e era uma coisa horrorosa. E ele estava com canal, um dente com dor de canal, e ele não conseguia, ele não, era não verbal, não conseguia falar. Então, assim, foi para o centro cirúrgico, fez um monte de coisa, resolveu, mas não dá para ficar levando sempre, né? Sempre. O que eu fiz que funcionou aqui com o meu filho foi eu sentei mas não é sempre que você vai ter essa possibilidade, mas com a dentista a gente ia, assim, de 2 em 2 meses, levava ele lá. Sabia que não tinha nada, mas aí ele brincava com luva. E assim, a Adriana Zink faz isso aqui em São Paulo. A criança fica indo lá, às vezes, várias vezes, para criar uma intimidade com ela e com o consultório. E às vezes ela um pouquinho. E depois disso, com o tempo, ele ficou com um dentinho que não era mais novo, né? Não conseguiu sair direito, teve que anestesiar para tirar, ele deixou. Então, assim, ele foi começando a deixar. E uma coisa que é legal, depois fez o tratamento, teve que segurar. Depois, deixa ele um pouquinho ali,
brincando com alguma coisa que ele goste, para o registro, né? Ficar um registro Positivo. bom no final, Perde Então, mais o tempo. eu não conheço em todos os lugares, todos os dentistas, mas aqui a Adriana Zink, que é a Adriana Zink Pinho, o nome dela de Facebook e de Instagram, ela tem esse cuidado das crianças irem várias vezes no consultório, previamente. E ela tem fantoche, ela tem aquelas coisas do jacaré para as crianças escovarem, até para pegar toda o jeitão. Eu acredito que tenham mais pessoas que façam isso, porque a Adriana dá aula em pós-graduação há não sei quantos mil anos. Então, assim, acho Eu não, que ela já eu dá fiz aula há dentista de pelo adulto. menos uns 15 anos. Mas assim, tem muita dentista Oi? já. Meus filhos sempre foram dentista de adulto mesmo, até porque preciso levar para o centro cirúrgico. Mas tem muito dentista que tem vídeos, né? E faz esse trabalho para a criança ter essa registro melhor Sim, no final, né? Para voltar. sim, isso Mostrar o mesmo. vídeo dele super Então, relaxado, ele brincando, filme, hoje em dia isso facilita. E até facilita para o bastante. médico. E assim, eu tenho alguns pacientes que eles deixam muito eu olhar a boquinha deles, então fica fácil para a gente identificar quando existe uma coisa grosseira como cárie. Uhum. Mas canal, essa coisa toda, eu não tenho essa habilidade para fazer, eu acho que Uhum. quase nenhum médico tem. Então, assim, tem que ter essa questão realmente de treinar, de diminuir o medo, tal, tudo mais. Porque Uhum. a questão da saúde bucal, gente, todo mês, todo ano a gente tem que ir lá ver como tá, para não deixar ficar uma coisa um pouco mais complicada. Uhum. Então, e a última aqui que eu acho que dá um bom pano para manga é a saúde mental Da família, da família, né? Não a só saúde deles, né? mental da família, né? Da família. Que isso Família. tudo, sono, comorbidade, todas as comorbidades, dieta, impacto na A gente família. tem que, a gente, ao longo da trajetória de famílias, eu fui mudando muito, né, a maneira de ver. Porque muitas vezes a gente quer fazer tudo para a criança, né? A minha cara é aquela coisa assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro, e não é toda a família que dá conta. Então, hoje eu já estou naquela vibe. Bom, vamos ver o que dá para essa família fazer. Porque às vezes você quer fazer dieta, suplemento, quer ter a terapia, quer que vá na inclusão para a escola, quer melhorar o sono, mas a família quer fazer os materiais de comunicação alternativa, mas a família não dá, é uma coisa por vez. Então, tem coisas que eu decidi que eu faço, eu entrego escrito, leia, faça quando puder, tá? E isso daqui a gente vai aos pouquinhos caminhando. Vamos conversar primeiro do antes da gestação, né? A gente sabe que existem alguns marcadores em mães de autista, eu acho que não sei porque ainda não foi estudado pai, né? Mas foi já estudado algumas mães que algumas mães de autista, não por conta do autismo, mas prévio ao autismo, já tinham algumas comorbidades que às vezes eram tratadas ou não, como ansiedade, como depressão, como fobias. Então, a gente já tem um histórico que algumas mães, elas já podem vir com isso. Daí, quando a gente tem um diagnóstico de autismo e todas as incertezas que vêm junto do diagnóstico, né? Incerteza de... A maternidade já é uma incerteza. Como eu vou lidar com algumas coisas? Quando a gente sabe que é um filho neuroatípico, a incerteza aumenta, porque daí você fica, meu Deus do céu, né? O que eu vou fazer? Aí chega lá no consultório, que a gente tá falando de dieta, de suplemento, aí pira o cabeção de vez da família. Então, quando a gente está pensando na questão da saúde mental, e eu acho que isso... eu fiz medicina chinesa, e na medicina chinesa a gente tem um negócio chamado Qi mental, que é a sua energia com o seu filho. Tanto a energia da mãe quanto do pai. E na medicina chinesa, eles te ensinam a trabalhar isso. E eu fiz medicina chinesa, eu estava na gestação. Então, eu aprendi muito sobre o Qi mental com o Dr. Isao, e pude aplicar, né? Então, a gente sabe que uma família, quando tem um diagnóstico
de neurodiversidade ou algum outro diagnóstico, essa família ela passa por um período muito difícil de adaptação. Às vezes o casal, o homem e a mulher, eles têm uma maneira de olhar diferente. Então, às vezes, a preocupação da mulher é uma, para um instante, para o homem é outra. E isso no consultório eu tento deixar um pouco claro que os momentos são diferentes, que a maneira de encarar os desafios são diferentes e que às vezes cada um tem um tempo. Então, que a gente tem que saber também, dentro do casal, ter essa complacência de um com o outro, essa compaixão de um com o outro, tá? Mas por mim, toda família que tem uma pessoa neuroatípica faria terapia, tá? Seja uma terapia de família, e eu não estou falando em orientação parental, não estou falando do psicólogo orientar os pais como fazer, eu estou falando uma terapia que é aquele momento que a pessoa, talvez ela possa ter um diálogo mais franco sobre as dificuldades do que ela está passando, sobre as incertezas que ela está passando. Eu gosto de contar isso porque eu acho divertido, tá, gente? Porque é o louco querendo falar da sanidade mental. Mas a primeira psicóloga que eu passei, depois do diagnóstico do Felipe, na quarta sessão eu abandonei ela. Porque eu achei, primeiro, não teve um bom enlace. E ela tinha aqueles conceitos do Bergman, da mãe geladeira. Quando ela começou aquilo para mim, falava, não, só me faltava essa, né? Só faltava mais alguém para pôr culpa na minha cabeça. É para me ou para deprimir, né? Para com isso. Então, assim, eu acho que é importantíssimo, e existem diversos tipos de terapia, existem terapias comportamentais, existe o pessoal que briga, que fala que psicanálise não é terapia, mas é uma opção muito boa para várias famílias, né? Existem o pessoal que faz o PNL, lá, Programação Neurolinguística. Não interessa qual é o perfil que você vai fazer, mas vá cuidar da sua cabeça. Simone, meu perfil não é fazer terapia. Tá bom, vai fazer mindfulness, vai fazer meditação. Não, vai fazer meditação, vai fazer exercício de respiração. Tem famílias que a melhor terapia não é exatamente aquela terapia convencional que a gente conhece de ir no divã do psiquiatra, do psicólogo, nada disso. Mas o que eu acho que fica muito relegado, às vezes, em segundo plano, é a saúde mental da família. Tá? Daí eu falo como mãe. Tá? Por quê? Porque, às vezes, você, Cláudia, eu, além da maternidade, a gente tem uma vida profissional, a gente tem uma vida pessoal. E às vezes, você se preocupa com aquela questão, nossa, será que eu vou dar conta? Gente, eu tenho que viver até os 120 anos para o filho estar bem na vida. Poxa, será que eu vou dar conta financeira disso? Poxa, eu queria fazer tal coisa, mas não dá, porque eu não tenho grana. Então, tem algumas coisas que eu acho que o momento de terapia, ele também te ajuda a você a se auto-perdoar. Porque mãe de autista, muitas vezes, leva umas questões de culpa que é difícil a gente... Nossa, Simone, eu fiquei com vontade de comer jaca no 6º mês e não comi. Será que é por isso que meu filho tem essa dificuldade, essa falta de comunicação, tal, tudo mais? Então, existem, Cláudia, eu acho que a saúde mental do pai e da mãe, ela é muito importante, e dos irmãos. Porque também o consultório, meu foco é o paciente com autismo. Mas esse paciente tem um irmão, e esse irmão, muitas vezes, ele não vai ter todo o approach. Ele está vendo que o irmãozinho vai na psicóloga, na fono, na TO, tem escola, tem auxiliar terapêutica na escola, os pais estão brigando com um plano de saúde para conseguir, e essa segunda criança, ela tem o amor dos pais, ela tem a atenção dos pais, mas algumas vezes, aquela agenda busy do irmão acaba atrapalhando a vida dele. Né? Mas em relação ao irmão, eu acho que assim, o irmão é um irmão de autista, né? Então eu acho que o organismo tem que ser avaliado também, né? Não, tem que ser avaliado, mas aí eu falo não só questão desde 3 anos fazem os tratamentos, vão juntos, assim, mas na questão, nas consultas, né? Porque tem um organismo que eu acho que veio do mesmo, né? No meu caso são gêmeos.
Mas, Tem que ficar Cláudia, de olho. eu falo mesmo da saúde mental, porque vamos contar que não são Sim, gêmeos, sim. que a gente tem um irmão mais novo, um mais velho. Hum, Muitas vezes, eu já tive uma fala de uma paciente, de uma irmã de um paciente meu, que ela falou assim para mim que no começo do diagnóstico do irmão dela, ela é mais velha 3 anos. Né? Na fase pequenininha deles, que ela detestava muito o irmão dela, muito. Não porque hum, ela não gostasse em si do irmão, mas porque toda a atenção dos pais, era. toda a preocupação eram para ele. Hum, E essa irmã é uma parcerona, tá? Essa irmã é uma pessoa assim, tipo, fantástica. Quando ela me falou isso, ela ainda era criança. E eu conversei com os pais dela. Falei assim, ó, uhum, a gente tem, hoje ela é uma moça, ela está na faculdade. Olha, com sinal que eu tô velha. Mas ela foi uma conversa bem legal porque os pais começaram a trazer ela para o modelo terapêutico. E, uhum, lógico, arranjaram uma psicóloga também para ela. Mas os pais conseguiram trazer ela para o modelo terapêutico como uhum. ela como uma coterapeuta. Aquilo foi um divisor de águas na vida dessa menina. Entendeu? Porque Ela- ela voltou a ser enxergada como uhum, uma pessoa ativa dentro da família, com uma importância. E os uhum, pais, lógico que amavam ela, mas talvez estavam tão naquele frenesi, uhum. corre para cá, faz aquilo outro, que realmente deixou. Agora, eu acho que é legal para todas as mães que estão ouvindo Uhum, aqui falar, uhum, dar uma olhada sobre o que é QI mental. Escreve QI, espaço mental. Para entender, porque existem exercícios, que é o seguinte, minha gente, mãe atrapalhado, pai ansioso, mãe nervosa, vai bagunçar na vida da criança do TEA. uhum, Então, assim, a gente tem que tentar achar um equilíbrio para essa uhum, família para também conseguir deslizar. E uma coisa que eu sempre bato muito na tecla, porque muitas vezes as famílias vão muito ansiosas para o consultório, é que a ansiedade é da mãe e do pai. Então, eles têm que dar uma olhada nisso também, entre eles, para que não comprometa a vida da criança. Mas existe também, Simone, muito preconceito. Eu falo assim, porque aquilo tudo que você falou lá dos antes da gravidez eu tenho, né? Aquela listinha toda das questões. Mas as pessoas hoje, as pessoas têm muito preconceito em relação a procurar um psiquiatra. Porque assim, um psicólogo até vai, mas assim, quando você fala procura um psiquiatra em casos de depressão, principalmente, às vezes não você precisa de um psiquiatra, né? Que vai fazer uma... E existe muito preconceito. E eu às vezes falo, gente, Tá, não é. eu estou escrevendo aqui só do que mental, porque escrevendo que Aham, espaço mental e não é que mental. aham. Só para todo mundo saber o que é. Existe um Então, assim, preconceito danado para psiquiatra. enorme. A minha psiquiatra, que é Quinta Peruna, eu encontrei com ela na rua uma vez. Eu, vem cá, eu apresentei para as pessoas, minha psiquiatra. E depois ela ficou. As pessoas me encontram na rua, fingem que não me veem, sabe? Aquela coisa de, sabe? Não quer nem cumprimentar para falar que não conhece, sabe? Olha, o psiquiatra que me atendeu logo após o diagnóstico do Felipe, a minha mãe estava passando por um problema de saúde também muito grande. Ele falava assim para mim: Nossa, mas você está aqui conseguindo consultar e você está em pé, você não está caída. Você não... Ele falou bem assim: Você não está derrubada numa cama? Você está comigo? Não, eu falei: Não, eu vim procurar ajuda para não ficar desse jeito. Então as pessoas. Né, o psiquiatra, ele é um médico com uma especialidade como um pediatra, como um nutrólogo, como um dermatologista, entendeu? Só que a saúde mental é muito colocada em segundo espaço. A Hum, saúde da família, em geral, depois de um diagnóstico hum. de neurotipia, é muito colocada em segundo plano, Cláudia. E a Sim. gente tem que sempre relembrar que para o cuidador cuidar bem, ele tem que estar bem. E às Né? vezes você O, tem que ver o que é importante, né? Assim, o que é mais importante? Ter isso, aquilo, ou ter, por exemplo, às vezes são decisões que as famílias precisam tomar. Eu preciso de alguém para dormir com meu filho, ou eu preciso de um carro novo, entendeu? A pessoa também tem que pensar que tem que ter equilíbrio na casa, né? Tem que estar todo mundo bem. Então, porque senão a criança, ninguém fica. Não adianta pensar na saúde da criança e a família toda está doente em volta, né? sim, o Isso. Frei Baba, que é um filósofo, não sei se é um filósofo a palavra certa, Hum, a gente teve uma conversa
há um tempo atrás, e eu falando, há um tempo atrás, tipo uns 5 anos atrás, e a gente falando sobre a questão do cuidar do cuidador, né? Eu peguei e fiz uma observação com ele, falei assim, o que eu peguei e falei assim? Eu falei, ele nem sabia que eu era mãe de autista, hein? Ele falou, eu falei, as mães e os pais de autistas, geralmente eles colocam o cuidar como uma coisa que eles se esquecem por um tempo. E ele me falou uma coisa que me marcou muito, Cláudia. Ele falou o seguinte para mim: então você avisa esses pais que eles estão sendo egoístas. E eu nunca tinha pensado por esse lado, porque eu sempre pensei, o pai e a mãe estão deixando de se cuidar porque eles estão com a preocupação do outro. Ele virou para mim, eles estão sendo egoístas. Se eles não se cuidarem, não vai ter quem cuide bem do filho deles. Então, essa coisa no consultório, eu sempre procuro dar uma chamada, principalmente para as famílias que estão naquele momento do lodo, né? O eixo do lodo está do lado, que precisa procurar alternativas para que a pessoa possa estar bem. É muito difícil falar em espiritualidade dentro do consultório, às vezes porque não dá tempo, às vezes porque você não sabe o que a pessoa acredita. Né? Mas a espiritualidade é uma das coisas que te ajuda a manter uma sanidade mental mais próximo do saudável, né? Mais perto do saudável. Então, eu acho que assim, a pessoa tem que ter um olhar para o filho, sem dúvida nenhuma, tem que pensar na saúde do filho, sem dúvida alguma, mas também tem que olhar para si. Né? E olhar para o também, né? A relação, né? Olhar, Porque também olhar para a relação, para o outro olhar, filho. É uma coisa assim. E às vezes você vai ter que fazer uma lista, né? Para poder. Você não vai fazer tudo em 24 horas. Né? Você vai ter que planejar isso vindo e fazendo aos poucos, né? Os meus amigos, nesse período de pandemia, eles estão todos muito brigando comigo, porque por causa da pandemia deu uma bagunçada muito grande em tudo. E eu deixei muito de ver as pessoas, tá? Então, teve um amigo esse final de semana que falou assim para mim, poxa vida, Simone, para a gente te ver, tá demorando muito tempo. Daqui a pouco a gente vai ter que começar a marcar consulta. Então, também tem essa questão de falar, opa, pera, você tá certo. Eu tenho que me policiar, porque eu vou muito no programa do que o Felipe quer fazer, mas eu também tenho que voltar a me policiar para as coisas que são importantes. Essa rede social que a gente tem. Tá? Eu tenho 2 pacientes palhaça aqui que estão escrevendo assim, agora só tem a Ana Letícia, ó. Já foi, só tá o corpo. Ó, só tem o corpinho. Não dou conta disso. Não dou conta disso, entendeu? Mas a gente tem que realmente pensar nessas questões da família também se olhar. Tem que ter isso. E faz toda a diferença. É isso, ó. Depois tem uma pergunta que eu nem fiz, que eu acho que não dá nem para falar, que é sobre vacina, Covid, né? Pode falar. Não, pode falar. Dá tempo, Cláudia? Eu não estou olhando o tempo. Eu não, acho que está quase acabando. É sobre vacina, Covid. Se vacina do Covid faz, não faz, em relação ao Covid com as crianças autistas. Ó, vamos lá. Vacina contra a Covid, se você está pensando nesse Covid de agora, com aquela vacina de lá atrás, já começa que a gente tem um dispare aí, né? Que não vai pegar, tal, tudo mais. Indicação de vacina, a gente tem que pensar só nos prós e contras e saber quem é a criança. Então, eu tenho criança que teve aumento de enzimas cardíacas, eu tive criança que teve aumento de marcadores de risco cardíaco pós-vacinal, mas a gente estava monitorando, né? A criança não, a adolescente. A gente estava monitorando. Tem crianças que eu peço para as famílias, espera, não vacina agora. Deixa a gente melhorar a situação orgânica do seu filho para tomar. A gente não falou hoje dentro das comorbidades, mas um negócio que as crianças no TEA têm é disfunção mitocondrial. Se isso está muito descompensado, a disfunção mitocondrial, você vai ter que ponderar qual vacina você vai dar. Né? E você não vai dar uma vacina que esteja defasada daquela realidade. Você vai dar uma vacina que seja apropriada. Então é isso. Acho que deu. Ó, amanhã, obrigada. Eu vou conversar às 8.
amanhã eu vou no meu Instagram, vou abrir o Instagram só por causa desse bate-papo, para a gente falar de intolerância à histamina, que é uma coisa diferente da alergia alimentar moderada, mediada por IgE e IgG, que vale muito a pena para ver quem tem aquela história do meu filho come tal coisa e fica ruim, tá? E não é alérgico. Então, isso daí ajuda para a gente ter uma ideia de quando pensar nas questões estaminérgicas, e a gente está caminhando para ter uma cura quando tem intolerância à histamina, o que é muito bom. Então, acho que vai. Obrigada, Cláudia, pelo espaço. Viu? Eu te agradeço. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Você sabe gravar, Cláudia? Deixar Acho que gravado? se eu fechar, vai aparecer aqui, né? Então tá bom. Vamos ver. Um beijo, tchau.